Um Vasco que habla. Se em 2023 o elenco do Gigante da Colina já era recheado de jogadores estrangeiros, a expectativa é que em 2024 tenha ainda mais jogadores do futebol sul-americano na Colina Histórica. E é claro, a gente vai falar sobre isso aqui neste Acorda Vascão, neste primeiro vídeo de quarta-feira, pois torcedor vascaíno, o Vasco hoje negocia com dois nomes do futebol sul-americano, dois chilenos. E é claro, tudo isso você verá aqui neste Acorda Vascão. Além disso, falar também sobre informações importantes do lateral esquerdo Lucas Piton. O Vasco ontem, né, mesmo diante de um problema das dívidas que tinha com o atleta nestas últimas horas, enfim, chegou a um acordo, pagou a dívida que tinha junto à agência que hoje representa o Lucas Piton no mercado do futebol. E além disso, agora avança, né, para comprar mais 20% do passe do jogador. Então, informações importantes sobre esse nome que já está há muito tempo no radar do futebol europeu. Além disso, falar também sobre salários que hoje se encontram em dia de todos os funcionários da Colina Histórica, falar sobre representação do elenco em 2024. São muitas novidades, muitas notícias, muitas informações do nosso Cruz Maltino que você que está aí do outro lado não poderá perder. Mas olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo. E agora eu não vou esquecer como aconteceu na Acorda Vascão de ontem. Vou mostrar a vocês quantos inscritos nós estamos nesse momento que o vídeo está indo para o YouTube. Se liga aí, tá aparecendo aqui ou aqui? Não sei, mas estamos com 115.866, contagem regressiva para chegarmos aos 16 mil inscritos e contamos muito com você que está aí do outro lado. Então é claro, se você está aqui e ainda não é um inscrito do canal, se inscreva agora, ajude a gente ainda nesta quarta-feira a chegar a essa marca importantíssima para o nosso crescimento. Além disso, vascaíno, deixe seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação aqui deste vídeo. O canal do Gigante Vasco, eu, Lucas, conto muito com você que está do outro lado para ajudar o crescimento do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vambora então? Fala logo de Vasco da Gama, pois é de fato um vídeo muito agitado, muito movimentado nesta manhã de quarta. E começar aqui primeiramente, antes de entrarmos no assunto sobre reforços, né, para o ano que vem, falando sobre coisas boas, pois ontem na parte da noite foi confirmado que os salários de jogadores e de funcionários do Vasco nesse momento estão em dia. Ainda havia alguns débitos a serem feitos, né, após a virada do mês de dezembro, porém nesse momento, dia 19 de dezembro, ou aliás 20, né, de dezembro de 2023, já está tudo pago, não há mais nada em débito e o Vasco está em dia com todos os seus profissionais. Os acordos firmados para pagamento das dívidas também estão sendo cumpridos integralmente. Quando eu falo em acordos firmados, o que significa isso? O acordo que o Vasco tinha com clubes no qual negociou nestas últimas janelas de transferências e dívidas que tinha também com esses clubes ou com empresários, como por exemplo com o empresário, né, do Andrei Santos, aquele problemão que deu no início de 2023, onde o Vasco tinha débitos com o mesmo, como por exemplo, problema com o Lucas Piton. A gente trouxe essa informação a vocês na parte da noite de ontem, né, no nosso Boa Noite Gigante, de que o Lucas Piton, no caso, teria pego para si, a empresa que agencia o Lucas Piton, todas as dívidas do Vasco com o Corinthians. Por que isso? O Vasco comprou os direitos econômicos do Piton, 60%, né, dos direitos econômicos do jogador no início de 2023, parcelou em 5 vezes essa compra dos 60% dos direitos econômicos e cada parcela sendo paga por 500 mil euros. Esse era o valor e numa cotação de 6 milhões, aliás, de 6 reais cada euro, ou seja, a cada 500 mil reais o Vasco devia 3 milhões de reais ao Clube Paulista. Então, como eram 6 parcelas, no total o valor da compra de Lucas Piton junto ao Clube Paulista chega aí a quase 18 milhões de reais, valor que se aproxima aí dessa venda. E aí o que acontece? Dessas 6 parcelas, como o Corinthians tinha uma dívida com a agência que hoje é responsável pela carreira do lateral esquerdo, que é a Elenco Sport, 5 das 6 parcelas o Vasco teria que destinar a exatamente essa agência, ou seja, a Elenco Sport
pegou para si uma dívida que era do Vasco junto ao Corinthians, passou a ser do Vasco junto ao Elenco Esportes. O Elenco Esportes vinha forçando junto ao Vasco da Gama o pagamento dessa dívida, e a informação que tivemos na noite de ontem é que o Vasco finalizou um acordo com essa empresa para realizar o pagamento. O Vasco pagou a primeira parcela já, a primeira parte, melhor dizendo, ao Corinthians, e ficou devendo agora apenas o restante. Paulistas, segundo informações aí do jornalista Gel Silva, condicionaram as outras parcelas para o pagamento de uma dívida com a Elenco Esporte, e hoje foi anunciado esse acordo. Então, a primeira parte já foi paga ao Corinthians, né? Dessas 6 parcelas, uma já está na mão do Clube Paulista, e o restante dessas 5 em breve também será paga à agência que é responsável pela carreira do Pitão. Hoje o grande objetivo do Vasco é exatamente esse: pagar os débitos que tem no mercado, até para limpar uma imagem, porque o Vasco está no mercado nesse momento à procura de reforços. Vai ser muito difícil para o Vasco conseguir negociar com outros nomes, tendo débitos ainda acontecendo. Então a prioridade interna hoje é pagar as dívidas. E a primeira, né, uma das, no caso, primeira não, né, mas uma das que estavam aí em vigor está sendo paga, que é a do Lucas Piton. E olha, vascaíno, antes de entrarmos no assunto sobre reforços, falar aqui sobre uma informação importante visando também a temporada de 2024. Informação sobre a pré-temporada do Vasco. Foi um pedido pessoal do técnico argentino Ramon Reu Dias de fazer essa pré-temporada ou nos Estados Unidos ou na Argentina. E a expectativa é que realmente isso aconteça. O elenco do Vasco, segundo informações que tivemos nessas últimas horas, vai se reapresentar no dia 6 de dezembro. E a partir daí vai iniciar esse período de treinamento. Surgem essas duas oportunidades, ou Estados Unidos ou Argentina, como as principais opções para realizar essa pré-temporada do Vasco da Gama longe do Rio de Janeiro. Certo é, o Vasco vai focado, o Vasco vai com tudo, né? Visando a temporada de 2024, que promete ser uma temporada grandiosa para o torcedor vascaíno, e para que isso aconteça, o Vasco fará de tudo para ter também uma pré-temporada tão grandiosa quanto. E olha, Vascão, entrando num assunto importantíssimo, né? Que é sobre reforços. Pois o Vasco, enfim, inicia as primeiras investidas no mercado do futebol, inclusive sul-americano. A gente falou, né, no início do vídeo, um Vasco que habla, e já hablou em 2023 e hablará ainda mais em 2024. Um Vasco que tem essa veia sul-americana, com o técnico argentino, auxiliar também argentino, um centroavante, camisa 9, argentino igualmente, um zagueiro, capitão, chileno, sul-americano, um Vasco que tem aí na lateral direito o Pimenta Rodrigues, que é mais um nome do futebol sul-americano. O Vasco que contou em alguns momentos, né, durante a temporada com o Capasso também, jogador argentino atuando no sistema defensivo, o Orechano, que entrava com certa frequência em determinado momento da temporada, Sebastião Ferreira, que foi um paraguaio que veio junto a Ramon Reu Dias. Então o Vasco tinha, né, e tem ainda no seu elenco muitos jogadores do futebol da América do Sul. E olha, ainda mais chegarão ao Vasco em 2024. É uma filosofia hoje interna do Vasco de investir em apostas ou até mesmo trazer atletas com essa veia sul-americana para encorpar o elenco cruz-maltino. E das 2 primeiras negociações do Vasco da Gama, ou até melhor dizendo, das 3 primeiras negociações que o Vasco fez nessa janela de 2024, as 3 são jogadores sul-americanos. Um paraguaio, que foi o Júnior Alonso, um atleta em que o Vasco fez uma investida pela sua contratação, mas que infelizmente acabou não dando certo, né? O Vasco acabou esbarrando nos valores colocados à mesa por parte do Krasnodar, clube russo que detém os direitos econômicos do zagueiro de 30 anos de idade. O clube russo pede um valor alto e o Vasco entendeu, né, que não valeria a pena pagar mais de 10, 20 milhões de reais por um jogador que tem 30 anos de idade, uma idade de fato já avançado, e seria mais não, né? Porém, melhor para o Vasco da Gama, segundo compreensão da diretoria, investir em um jogador mais jovem. E aí o Vasco foi investir em outros nomes no mercado, até porque essa posição de zagueiro é uma das grandes prioridades do Vasco para 2024. Com a negativa de Júnior Alonso, o Vasco foi em outro nome, e aí que a gente começa a trazer essas informações a vocês sobre as primeiras negociações do Vasco, que tem tudo para dar certo. 2 nomes, no caso, um que o Vasco foi, né, após a negativa do Júnior Alonso, que foi o Kusevic, e um outro nome também, chileno, igualmente é o Kusevic, que nesse momento negocia com o Vasco, que é o atacante Alexander Aravena. 2 jogadores chilenos, 2 atletas que frequentam com frequência a seleção do seu país, estão presentes com certa frequência, inclusive, nas convocações, né, para a seleção chilena
a seleção chilena para os eliminatórias de Copa do Mundo. Então são dois jogadores importantes por lá. Um é uma promessa, que é o Alexander Aravena, a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso em breve, e o outro já é um jogador mais consolidado, um jogador muito respeitado no seu país, que é o Benjamin Kusevic. O que temos a informar a vocês sobre esses dois nomes. Na parte da noite de ontem, torcedor vascaíno, o jornalista Pablo Ramos, jornalista chileno, condutor aí, no caso, jornalista, apresentador do Sport Center da ESPN, lá na imprensa do Chile, ou seja, um nome muito renomado, né? A gente sabe da grandeza que é a ESPN, sabe da grandeza que é essa emissora de programas, um programa esportivo, né, que é a ESPN, de muito respeito, inclusive, sabemos da seriedade que é nas palavras daqueles que fazem conteúdo para uma emissora como essa. Qual foi a informação do Pablo Ramos? Está aparecendo aí a vocês, eu vou colocar inclusive o texto em espanhol, o próprio texto que o Pablo Ramos trouxe. Ele diz assim, ó, uma mão com o Chile e uma mão com o Brasil, como se estivesse as duas fechando. Vasco da Gama poderá ter 3 chilenos em 2024. Nas últimas horas, o gigante da colina iniciou negociações com Alexander Aravena e está avançado com Benjamin Kusevic. Está, no caso, fechando, né? Poderão fechar, é o que diz o texto, com seus novos companheiros para Gabary Medel. É o que diz aí o texto de Pablo Ramos, ou seja, os dois poderiam estar fechando no mesmo elenco, né, do também chileno Gary Medel. Então o Vasco poderá sim ter esses 3 chilenos. E agora, vamos por parte, para trazer as informações a vocês do que acontece com esses dois nomes nesse momento, se tratando de Vasco da Gama. Primeiramente, vascaíno, uma certeza, um nome que é uma certeza a mais do que o Alexander Aravena, que é exatamente o Kusevic. Qual é a informação que temos a trazer a vocês sobre esse chileno? Benjamin Kusevic é um jogador, e eu quero trazer agora com mais detalhes, visto que é um nome que realmente tem grandes possibilidades de vestir a camisa do Vasco da Gama. É um jogador de 27 anos de idade, um atleta que nesta última temporada, em 2023, vestiu a camisa do Coritiba, fez 32 partidas e marcou 2 gols com a camisa do Clube do Paraná. Um atleta que foi um dos grandes destaques do Coritiba durante esse campeonato brasileiro. Um atleta que em 23 partidas, vestindo a camisa do Coxa durante o Brasileirão, se destacou muito no seu sistema defensivo. Ele ficou dos 23, 3 partidas sem sofrer gols. Ele teve uma média aí no Campeonato Brasileiro de 2 interceptações por jogo, 2 desarmes por jogo, 5 bolas recuperadas por jogo, um drible sofrido, inclusive a média diz até 0,9, ou seja, menos de um drible sofrido por jogo e 5 cortes por jogo. Média muito boa, números muito bons, um jogador que sofreu muito com um sistema defensivo fraco como era do Coritiba na Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. E mesmo diante, né, de uma passagem pelo Coxa, Benjamin Kusevic é um nome muito vencedor e um nome muito grandioso, principalmente no seu país de origem, que é o Chile. O Benjamin Kusevic iniciou a sua carreira vestindo a camisa da Universidade Católica do Chile. Em 2014 foi quando ele apareceu para o futebol na Sub-19 da Universidade Católica e logo no ano seguinte, em 2014, eu falei, ele apareceu em 2014 no Sub-19 e no ano seguinte, né, na temporada 14-15, pelo destaque que ele teve no Sub-19 do clube chileno, o Real Madrid o chamou para um período de treinos junto ao clube espanhol. Ele viajou para a Espanha, ficou um tempo treinando com o Real Madrid no futebol espanhol, porém acabou não se adaptando ao futebol da Espanha e passou apenas esse período por lá. Retornou após um ano e retornou inclusive para o mesmo Universidade Católica. Se destacou na Universidade Católica, uma moral muito grande no seu país, como a gente informou a vocês inclusive há alguns minutos atrás. Não à toa ele chegou a vestir a braçadeira de capitão da Universidade Católica do Chile em algum momento. Vestindo a camisa desse clube chileno, ele conquistou muitos títulos, inclusive como capitão. Foram 3 ligas chilenas, foi uma Liga Chilena Apertura, uma Liga Chilena Clausura e 2 Supercopas do Chile, ou seja, um jogador muito vencedor no seu país de origem. E após esse destaque que teve, muitos clubes no ano de 2020 começaram a olhar para o Benjamin Kusevic. Um dos clubes que mais olhou para o Benjamin Kusevic foi o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro na época de Alexandre Matos. Para quem acompanha nosso canal sabe, pois já falamos sobre isso com vocês. O Atlético Mineiro se interessou pela contratação de Benjamin Kusevic, porém na época não conseguiu avançar nas tratativas
e o Kusevich acabou fechando com o Palmeiras. Benjamin Kusevich reforçou o Palmeiras, ficou do Palmeiras do ano de 2020 até o ano de 2023, esse ano agora, no início da temporada, vestiu a camisa do Coritiba. O Palmeiras vendeu o Kusevich para o Coxa, à época, no início desse ano, pelo valor de 1 milhão e 10 mil euros, algo em torno aí de 6 milhões e meio de reais. O Kusevich, a gente vê pela carreira dele, é um jogador de bagagem. O Kusevich, pela carreira dele, é um jogador que tem um valor de mercado muito alto e tem bases salariais altas. E como, é claro, o Coritiba caiu a Série B do Campeonato Brasileiro, não tem como manter um atleta como Benjamin Kusevich no elenco recebendo um alto salário. Exatamente por esse motivo, qual é a situação que estaremos trazendo aqui a vocês neste momento? O Coritiba liberou o Kusevich, liberou ele junto aos seus empresários, representantes, de procurar um destino para a sua carreira e sabe que é um jogador valorizado, sabe que é um atleta que outros clubes se interessam pela sua contratação e dentre esses o Vasco. No domingo foi dada a carta branca, segundo informações, para os representantes do Kusevich buscarem um novo destino para o jogador, e aí nesses últimos dias, nessas últimas horas, as negociações se intensificaram, o Vasco formalizou uma proposta, um empréstimo com opção de compra até o final da temporada, e o Coritiba deu um sinal verde, e a expectativa é que tudo venha a dar certo para que o Kusevich feche com o Gigante da Colina, e o Vasco, caso queira, a sua permanência, adquire os direitos de compra no final da temporada. Um chileno, importante lembrar, um jogador chileno que atuou com Gary Medel. Ele nessa temporada tem 2 partidas com a camisa do Chile, uma contra o Uruguai no dia 29 de fevereiro e outra 29 de março, e outra contra a seleção da Bolívia no dia 1º de fevereiro. Vou confirmar aqui rápido a você, torcedor vascaíno que está aí do outro lado. Pronto, exatamente, no dia 1º de fevereiro, Bolívia e Chile. E também no dia 29 de março, porém não de 2023, mas do ano passado, 2022, o Kusevich atuou de titular ao lado exatamente do chileno Gary Medel. Então essa dupla de zaga já está acostumada a jogar junto, não no Vasco, mas na seleção do seu país. E aí eu sei que muitos vascaínos vão reclamar, muitos vascaínos vão criticar a chegada do Kusevich. E aí eu vou responder a vocês. O Kusevich vem para ser titular? Não, vem para compor elenco. Porém, torcedor vascaíno, um atleta que já está acostumado a jogar com Gary Medel, a possibilidade dessa dupla de zaga, que atua junto na seleção chilena e já atuou em algumas oportunidades, dar certo no Vasco é gigante. Então o Vasco pode trazer um jogador de cacife alto, pode trazer um baita de jogador para o sistema defensivo, mas acabar não dando uma liga tão grande como poderá dar Kusevich e Medel. São 2 jogadores chilenos, 2 líderes, 2 jogadores com sangue sul-americano. Para quem acompanhou o Kusevich nesse Campeonato Brasileiro vestindo a camisa do Coritiba, sabe muito bem do que eu estou falando e podem ajudar muito o Vasco em 2024. Para compor elenco, acho um baita de um nome. Para ser titular? Não. Mas volto a repetir. Essa questão, ser 2 jogadores que já têm entrosamento, 2 jogadores sul-americanos, 2 jogadores chilenos, 2 jogadores que já estão acostumados a jogar juntos, a liga pode ser tão grande que o Kusevich pode vir com a intenção de compor elenco e acabar sobrando e ganhando a titularidade. Jogador de 1,85 m, alto, que poderia ajudar muito nesse sistema defensivo Cruz Maltina. Você gosta do nome, vascaíno? Coloque, é claro, a sua opinião aí nos comentários. E olha, mais um chileno, hein? O Vasco Clube dos Chilenos. Qual a informação agora? Alexander Aravena, jogador também da Universidade Católica do Chile, mesma equipe que Benjamin Kusevich iniciou a sua carreira. O jogador que iniciou a carreira na Universidade Católica do Chile foi emprestado durante um período no ano passado para o Nublense, também do Chile, e acabou se destacando vestindo a camisa desse clube. No ano passado, em 38 partidas, o Alexander Aravena fez 12 gols e deu 3 assistências. Nessa temporada retornou do empréstimo e em 34 partidas com a camisa da Universidade Católica tem 14 gols e 5 assistências. Números muito bons para um atleta principalmente ainda jovem, de 21 anos de idade. Um jogador que é atacante, tanto ponta esquerda quanto também ponta direita, ou seja, um atleta que é um extremo, um atleta que é de uma posição em que hoje carece no Vasco da Gama. Está aparecendo aí na imagem a vocês o mapa de calor do atleta, um jogador que de fato pode atuar nas 2 extremidades, porém é um atleta que está acostumado a atuar mais pelo lado esquerdo do campo. 1,74 m de altura,
destro, que cai para cima, que tem essa característica do drible. Nesta temporada de 2023, em 27 partidas, atuando no futebol chileno, ele tem, como a gente trouxe a vocês, porém agora trazendo números mais exatos da liga em que ele atuou, 13 gols marcados, tem uma média de 2 chutes realizados por partidas, 2 chutes certos, né, no caso, acertando ao gol também por jogo, tem uma média de conversão dos gols de 21%, ele tem 4 gols com a perna esquerda e 8 gols com a perna direita, ou seja, é um jogador que sabe chutar com as duas pernas. Sobre aquilo que o vascaíno gosta de saber, que é sobre o mano a mano, é sobre partir para cima, né? É sobre dribles, etc. Também informações que temos é que a estatística de Alexander Aravena é muito boa sobre isso. Dribles certos, ele tem uma média de 53% de acerto nos dribles, ou seja, a cada 2 dribles que tenta, ele consegue acertar 1. Inclusive aqui, vascaíno, com relação à disputa de bolas vencidas, uma média de 47%, duelos no chão, uma média de 49%, duelos aéreos ganhos mesmo com 1,74m, 36% de duelos aéreos ganhos e uma perda de posse muito pouca. Ele tem aí em média de 10 bolas perdidas apenas por jogo, exatamente por ser esse atleta, né, que parte para cima, de mano a mano, que quebra linhas, esse jogador que falta tanto hoje no nosso elenco do Vasco da Gama. Um atleta que viria também para ajudar muito o elenco Cruz Maltino. Um nome que já teria o aval também automaticamente do técnico Ramon Dias, que dá o aval para o Vasco negociar, e um nome que o clube chileno já precifica no mercado. Além do Vasco, outros clubes do futebol sul-americano sondam esse jogador e o clube Universidade Católica do Chile precificou o jogador por 14 milhões e 600 mil reais por 50% do passe dele. Jogador muito interessante de fato. É esse atleta que falta no elenco do Vasco. 21 anos, jovem, tem números excelentes para um ponto esquerda. O Scout Vasco, que é uma página aí das redes sociais, fez até uma análise muito legal para a gente trazer a vocês, onde diz que o Alexander Aravena tem números excelentes para um jovem, destaca-se muito nas métricas de passe, drible e finalização, porém, infelizmente, deixa bastante a desejar em cruzamentos, duelos aéreos, pois é um jogador pequeno, e ações defensivas. Então, é preciso ressalvar também, automaticamente, que o nível do futebol chileno é muito menor que o nível do futebol brasileiro, e ele vai precisar desse período de adaptação. Mas se destacou muito por lá e chamou a atenção da diretoria do Departamento de Scout e Análise do Vasco da Gama. Você acha um bom reforço? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Então, eu sou louco por ti, América, né? Um Vasco que habla, um Vasco aí que nesse momento mira no futebol chileno e pode estar chegando aí um pacotão, uma dupla chilena na colina histórica. A gente fica por aqui. Esse foi, né, claro, o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo vascaíno dessa quarta-feira, e retornaremos na parte da tarde ainda com mais novidades a vocês aqui no canal Gigante. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.